Olá, OABeiros, tudo bem? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito do Trabalho aqui do Eu Vou Passar na OAB e viemos agora trazer um produto novo para você. O nosso curso de resolução através de questões totalmente gratuito. Curso esse que vai ajudar você a fechar, a gabaritar a prova de Direito do Trabalho. Já fez a sua parte da teoria, a sua bibliografia e agora vai treinar com questões. Uma mega revisão que vai colocar você na cara do gol e vencer essa primeira etapa, que é a primeira fase. Vencida ela, vamos iniciar a segunda fase, para você pegar a sua carteirinha e finalmente virar um advogado ou uma advogada. Temos aqui a segunda fase para você, a professora Kelly Amorim, o professor Dirceu Medeiros estão preparando uma segunda fase fantástica, com uma carga horária gigantesca, mas que vai ajudar você a não ter nenhum problema em resolver as questões discursivas e também resolver todas as peças processuais. Vamos agora vencer primeiro esse primeiro passo, que é a primeira fase, e depois pensar na segunda fase. Estamos com vocês até o final, rumo a essa aprovação e essa grande conquista. Se você quiser falar comigo, pintou alguma dúvida aqui no slide e tal, vou deixar os meus contatos para vocês, que é a fanpage, o contato mais rápido e fácil, né? facebook.com/profrenzetti, deixo ainda também o Instagram ou o Twitter, @profrenzetti. Então, a gente pode conversar lá, tirar dúvidas, fale suas angústias, o que for que a gente conversa, resolve, mas você não pode ficar com dúvidas, ainda mais agora, na reta final, já que a sua prova está pertinho para acontecer. Beleza? Além disso, nós temos mais um canal de comunicação, que é o grupo, né? Trabalho Não Dá Trabalho, OAB, lá do Facebook, um grupo bem democrático, para a gente discutir só as questões de direito, claro, e processo de trabalho para exame de ordem. Então é bem específico, não é para falar sobre concurso público, sobre prática, não. É para OAB. Então é o nosso espaço lá, o nosso cantinho para tirar dúvidas. Estou estudando em casa, pintou uma dúvida, posta lá no grupo. Te garanto que do Iapoque ao Chuí vai participar do debate e eu chego para a gente concluir. Tudo bem? Então mais um caminho lá, fico esperando vocês. Bom, pessoal, vamos então iniciar com as nossas questões. Nosso curso é uma revisão através de questões, uma mega revisão, passando pelos principais conteúdos programáticos da FGV OAB. Primeira questão, então, 2014, diz assim: ABC Manutenção e Limpeza manteve contrato de fornecimento de mão de obra de limpeza com aeroportos brasileiros, empresa pública federal. Opa, eu tenho aqui uma informação valiosíssima para resolver essa questão, que é marcar a empresa pública federal. Vamos seguindo, é assim que se faz prova. Por ocasião da ruptura do contrato entre as empresas, Paulo, funcionário da ABC Manutenção e Limpeza e que prestava serviços para aeroportos brasileiros, foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Ajuizou a ação trabalhista em face de ambas as empresas, sendo a empregadora Revel. A tomadora dos serviços apresentou defesa com robusta documentação, demonstrando a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato e de aspectos legais, sendo certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta fiscalização. Diante deste caso, assinale a afirmativa correta. Vem comigo. Primeira coisa, a gente faz prova assim. Renzetti, estamos diante de qual instituto? Da terceirização. Qual artigo da CLT? Não tem. Não temos ainda uma disposição legal sobre terceirização. O que você precisa para acertar a terceirização na prova da OAB primeira fase? Súmula 331 do TST. Então você tem que engolir essa súmula, você tem que conhecer ela para a primeira fase. Na segunda fase você tem acesso a ela, mas na primeira você tem que engolir essa súmula. Então, aqui é claro que eu estou diante de quê? De duas empresas e de uma mão de obra. Então não há dúvida que estamos falando em terceirização. Antes da gente discutir qual é a resposta, vamos conversar um pouquinho dessa súmula. Terceirização é regra, professor? Não. Terceirização é exceção. Terceirizar é exceção. Na terceirização, nessa relação triangular, nós temos duas empresas.
a tomadora dos serviços e a intermediadora de mão de obra. E esse empregado, ele vai ser empregado, contrato de trabalho, seletista, CLT, com quem? Com a intermediadora de mão de obra e não com a tomadora. Veja, qual vai ser a responsabilidade da empresa tomadora diante das verbas trabalhistas? Isso tem que pensar. É uma responsabilidade solidária ou subsidiária? Primeiro ponto. Na questão, estamos diante de uma empresa pública. Nesse caso, se a terceirização com a empresa pública fosse uma terceirização ilícita, por exemplo, formaria vínculo de emprego? Vai pensando nos aspectos. Tudo bem? Caso não seja a hipótese de terceirização ilícita, terceirização lícita, mas a empresa pública responde por essas verbas trabalhistas? De imediato? Vamos lá. Vamos então destrinchar a súmula 331. Item 1. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. Vem para mim. Terceirizar é ilegal. É o TST te ensinando isso. Terceirizar é ilegal. Essa é a regra. Mas, claro, tem exceção. A primeira vem agora, no próprio item 1. Salvo, olha na tela, no caso de trabalho temporário. Então, está aqui. A primeira hipótese de terceirização lícita, o temporário, da Lei 6.019 de 74. Então, vem o próprio TST e falou, terceirizar é ilegal. Se terceirizar, vai formar vínculo direto com o tomador. Tudo bem? Salvo trabalho temporário. Não é só essa a hipótese, não, mas já está aqui a primeira. Aí vem o item 2. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego, isso me interessa agora, hein? Com os órgãos de administração pública direta, indireta, que é o meu caso, empresa pública, federal, ou fundacional. Então vem. Se terceirizar de forma ilegal, uma empresa privada e a tomadora, vai se formar vínculo de emprego? Vai, indiscutível. Agora, se eu estou diante de órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, e observa uma coisa, quem mais terceiriza no Brasil é a administração pública. Vai se formar vínculo direto com a administração? Não, pessoal. Estamos diante do princípio do concurso público, estampado no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu só vou formar vínculo com a administração pública por concurso público. Então, vínculo não forma. Ok? Estamos juntos? Então vamos lá, não acabou não. Item 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, está aqui, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Vamos lá. Terceirização lícita, eu já conheço, temporário da Lei 6.019 de 74. Próximo, vigilância. Terceiro, conservação e limpeza. E quarto, serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Vamos lá, Rinzete, está muito teórico. O que é atividade meio? O Supremo Tribunal Federal vai se manifestar sobre o que é atividade meio. O processo está lá, está lá. Veja, vamos imaginar que eu seja o dono de uma universidade. Eu vendo o quê? Educação. Então, em tese, eu não posso terceirizar o meu professor, que é atividade fim. Só você pegar lá meu contrato, meu estatuto, que você vai ver isso. É atividade fim. Mas eu preciso contratar diretamente alguém para tomar conta da lanchonete da faculdade, da lojinha de Xerox? Não. Isso eu posso terceirizar. São atividades secundárias do meu negócio. Então, esse é o exemplo de uma terceirização lícita, permitida. Tudo bem? Agora, cuidado com um detalhe. Vigilância, conservação e limpeza, já falamos. Atividade meio, não pode existir a
pessoalidade e a subordinação direta. Tomem cuidado com esse aspecto. Mas vamos seguir. Item 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária ou secundária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então veja, comigo, a relação é triangular. Empresa tomadora de serviços entra em contato com uma empresa chamada de intermediadora que tem a mão de obra. Esse empregado é empregado de quem? Da intermediadora, ok? E o tomador não tem relação nenhuma com ele, em tese. Se a empresa principal, a real empregadora, não pagar as verbas trabalhistas, esse empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista em face do devedor principal e chamar de forma secundária, subsidiária, a empresa tomadora, que vai responder sim pelas verbas. Agora, desde que ela haja participado da relação processual, desde a fase de conhecimento, que Kelly vai te ensinar em processo trabalho e Dirceu, e também consta do título executivo judicial. Ok? Mas, Renzete, ainda não respondeu minha pergunta. E a administração pública também responde assim? Eu vou ler com você o item 5, que é puxado, é difícil, e traduzo. Item 5. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta. Para! Me interessa isso aqui, ó. Direta, saiu? Direta e indireta. Respondem subsidiariamente, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4. Acabamos de ler. Caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, especialmente na fiscalização, especialmente, nada aqui à toa, hein? Na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumida pela empresa regularmente contratada. Vem cá para a gente fechar isso. Terceirização. Quando a real empregadora, ok? A intermediadora de mão de obra, não paga as verbas trabalhistas, a tomadora ou cliente responde de forma subsidiária pelo mero inadimplemento. Estou falando da tomadora como uma empresa privada, normal. Se eu estou diante da administração pública direta, autarca e fundacional, e também indireta, que é o nosso caso aqui, empresa pública, sociedade de economia mista, é o nosso caso, veja, ela vai também responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas. Cuidado, atenção. Aluno meu não pode errar isso. A administração pública responde de forma subsidiária pela sua omissão. Ela tem o dever de fiscalizar se a intermediadora de mão de obra está cumprindo as suas obrigações. Ela tem esse dever. Se ela não fiscalizar, ela responde por culpa invigilando, o que vai acarretar a sua responsabilidade subsidiária, que é a nossa questão. Então, em suma, a responsabilidade da administração pública direta e indireta em relação à terceirização não decorre do mero inadimplemento da empresa intermediadora de mão de obra, e sim da sua culpa, da sua omissão em não fiscalizar. Matou. Só para fechar, para não ficar solta a súmula, vamos fechar com o item 6, mas a resposta do gabarito acabamos de encontrar no item 5. Olha o item 6 para fechar a ideia. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço
abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. O que quer dizer isso, professor? Todas as verbas, dano moral, todas as verbas indenizatórias, pega tudo, responde por tudo, tá? A ideia é exatamente essa. Agora eu volto com você lá na questão. Você lembra da questão ainda? Lembro, claro que eu lembro, professor. Então, vamos ver as respostas. Letra A. A empresa pública federal responde solidariamente por força da terceirização? Não. Responsabilidade de terceirização é subsidiária. Começa por aí. Responsabilidade solidária, vamos deixar lá para o grupo econômico, lembrou? B de bola. A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização, haja vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador. Só por esse motivo ela já responde? Não. Só pela sua omissão. Mas aqui não falou que ela foi omissa, não. Ela fiscalizou, hein? C. A empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque não tem vínculo de emprego com Paulo? Não tem nada a ver essa hipótese aqui. Letra D. A empresa pública federal não responde pelo inadimplemento das verbas trabalhistas porque sua responsabilidade não decorre do simples inadimplemento contratual, tendo ficado provado no caso que houve efetiva fiscalização por parte da tomadora dos serviços. Confirmando brilhante uma aula. Gabarito, letra D de dado. Vem comigo. Viu? É só você conhecer a súmula 331 que você resolvia a questão. Aliás, você que vai fazer o exame de ordem, você não pode ter nenhuma resistência. Eu falo isso no nosso curso teórico. É bom que você saiba que é uma mega revisão, mas a gente tem nosso curso teórico completinho lá que a gente vê tudo. Eu falo isso de noite. Tem que saber as súmulas e OJs, pessoal. Para a segunda fase você leva, mas para a primeira fase, súmulas e OJs do TST representam gabarito em prova. Aluno de exame de ordem não pode ir para uma prova de direito de processo de trabalho sem conhecer as súmulas e OJs. Tudo bem? Combinado, hein? Não me decepcione com isso. Vamos então para a nossa próxima questão, de número 2. A empresa InfoHoje Limitada firmou o contrato com o Paulo, pelo qual ele prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua própria residência. Informação valiosa. Paulo vai trabalhar onde, hein? Em sua própria residência. Seguindo. Realizando os contratos de trabalho por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Vem comigo. É mega revisão, tá na ponta da língua. Quais são os requisitos caracterizadores da relação de emprego? É só fazer o quê? É só ir para o shop. Shop? É. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Meus amigos, o fato do empregado trabalhar na empresa ou na sua residência é um requisito que vai caracterizar a relação de emprego? Não. Pouco importa o local da prestação de serviço. Preenchidos os requisitos, ele é empregado. Mas, Genzete, em casa não tem como ter uma subordinação direta. Beleza. Direta não tem, não. Mas o próprio legislador, no artigo 6º, parágrafo único, fala que os meios telemáticos e informatizados, ó, abriu o leque. E-mail, Skype, Facebook, o que for. Os meios telemáticos e informatizados se equiparam à subordinação direta. Então não é por isso que eu vou afastar o requisito da subordinação. Empregado é subordinado. Esteja ele na sua residência, esteja ele na empresa. Pode ser até uma
uma subordinação mais flexível? Que seja. Eu trabalho de pijama em casa. Que seja. Mas é subordinado. E aqui na questão, não sei se você observou, ele fala bem evidente que Paulo tem assinatura digital. Então, a cada trabalho realizado, ele assina. Então, o empregador controla perfeitamente os serviços de Paulo. Vamos, então, para as questões, ver o que ele quer, para as assertivas. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Letra A. Paulo é prestador de serviço autônomo. Vou continuar lendo? Claro que não. Claro que não. Isso não é requisito. Ele trabalha em casa, mas ele é empregado. Ah, só mais um detalhe. Vem comigo. Fala na questão também em exclusividade. Exclusividade também é só para te enganar. Não é requisito caracterizador da relação de emprego. Veja, Renzete, então eu não posso ser exclusivo? Pode. Exclusividade é até mais cara, né? Você pode ser exclusivo, mas a exclusividade não caracteriza, não vai caracterizar a relação de emprego. Você até pode ser, mas requisito não é. Isso é só pegadinha, tá? B de bola. Paulo é prestador de serviços autônomos? Não vou continuar a ler, porque Paulo não é autônomo, Paulo é empregado. Letra C. Paulo é autônomo? Não. Olha como é que você matava essa questão, gente. Olha o gabarito. Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Gabarito letra D, artigo 6º da CLT. Tudo aí bonitinho para você. Vem comigo. Meus amigos, a prova de direito, vou falar até de processo também, tá? E de processo de trabalho, não é difícil. Não é difícil. Dá para você ganhar pontos valiosíssimos. E aqui não tem meio termo. Você vai fechar. Você vai gabaritar a prova de direito do trabalho. Ok? É só você confiar em mim e fazer o seu esforço aí. Acompanhe a aula com a CLT do lado, com as súmulas e OJs, faça a marcação, marca lá as palavrinhas do bem, grifa, porque isso vai ajudar. Quando eu falo assim, quando eu grito aqui uma palavra ou outra, é para você marcar, porque essa palavrinha costuma ser o comando da questão. Beleza? Então vamos. Mais uma. Calçados Mundial S.A. contratou 2 empresas distintas para a prestação de serviços de limpeza e conservação. Aí você tem uma lista já de prova. Você vê aqui, limpeza e conservação. Você já pensa em quê? Em terceirização. Em terceirização. Vamos lá. Vou ler de novo. Calçados Mundial S.A. contratou 2 empresas distintas para a prestação de serviços de limpeza e conservação nas suas instalações. Maria é empregada de uma das terceirizadas, exerce a função de auxiliar de limpeza e ganha salário de R$ 1.150. Celso é empregado da outra terceirizada, exerce a mesma função que Maria, trabalha no mesmo local e ganha R$ 1.020 mensais. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vem aqui. Essa questão fala de quê? Aí você pensou, terceirização. Tá, você visualizou pela terceirização lícita, tudo bem. Mas ele não quer abordar esse aspecto, não. Ele não quer, não. Ele veio te dar uma informação em relação a 2 empregados das empresas intermediárias. A Maria e o Celso. A Maria recebe do seu real empregador R$ 1.150 e o Celso R$ 1.020. Eles exercem a mesma função, mesma localidade, tudo aqui. Eu posso pensar em equiparação salarial para Maria e para o Celso? É o que trata a questão. O instituto aqui é a equiparação salarial. Vamos então analisar. Vamos lá. Quando eu penso em equiparação salarial, é revisão. Então vamos lá. Eu tenho 2 personagens. O paragonado e o paradigma. A prova pode falar assim, hein? Paragonado e paradigma. Quem é o paragonado? É o requerente da ação de equiparação salarial. E o paradigma é a pessoa que servirá de modelo. Então, paragonado e paradigma. Pensou em equiparação salarial. Eu tenho que conhecer 2 coisas, pelo menos. O artigo 461 da CLT, que traz os requisitos, e a súmula número 6 do TST.
Então, diz lá o artigo 461. Acompanha a leitura comigo. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Opa, já está aí a apresentação dos requisitos, pode ficar na tela. Idêntica à função. Trabalho de igual valor, subjetivo, hein, Renzetti? Tá, mas segura aí. Mesmo empregador em mesma localidade. Aí vem o parágrafo 1º e define o que é o trabalho de igual valor. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com a igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Então vem, trabalho de igual valor, mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Já falo dos outros requisitos. Agora, esse requisito aqui temporal é importante. Imagina que eu esteja dando aula, eu vou passar na OAB já há 5 anos. A minha amiga, a professora Kelly Amorim, entrou agora. Eu recebo, vamos imaginar, X reais, ela entrou ganhando Y. Muito inferior, muito inferior. E ela já pensa em ganhar a mesma coisa. Isso é possível? Claro que não. Como diz lá o outro, né? Quem chega agora não senta na janela. Então, o tempo na função entre eu e ela é muito grande. Ela entrou agora, eu já estou há 5 anos. Isso justifica eu ganhar um pouco mais. Então, há que se falar em equiparação salarial? Não. Claro que não. Ela não vai conseguir se equiparar a mim. Agora, se a gente exerce a mesma função, preenche todos os requisitos que a gente está analisando, pelo menos 2 anos, é diferente. Aí não afastou a equiparação. Então, toma cuidado com esse fator do tempo também, tá? Então, não pode ter diferença entre as pessoas superior a 2 anos, tá? Não pode. Muito bem. Os requisitos da equiparação, eles são cumulativos. E o requisito da função, ele é muito importante. A função tem que ser idêntica. E aí é um detalhe. Pouco importa a denominação dos cargos. Se exerce a mesma função, com a mesma produtividade, mesma perfeição, ou seja, preencheu tudo, pouco importa a nomenclatura, a denominação da função. Pouco importa, tá? Tem que ser só idêntica. Trabalho de igual valor, já falei. Igual produtividade e mesma perfeição técnica. Para o mesmo empregador, isso é importante. Você não pode pedir equiparação com a empresa lá do seu primo, da sua prima, que fica em outro local para outro empregador. Isso não existe. A equiparação é aqui. Vamos discutir aqui na nossa empresa, tá? A mesma localidade, aí o TST respondeu na súmula 6. O que é a mesma localidade? Mesmo município ou municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana. Mesmo município ou municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana, tá? O tempo de função não pode ser superior a 2 anos. Existe um requisito doutrinário, que é a simultaneidade. A simultaneidade é um requisito doutrinário. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho, todo mundo sabe isso, o que impera lá como reclamante quem é? É empregado que está desempregado. Lá é a Justiça dos Desempregados. Não é regra eu entrar com uma ação contra o meu empregador trabalhando. Isso é regra? Claro que não. Então preste atenção nisso. Pouco importa que no momento do ajuizamento da ação, paragonado e paradigma ainda estejam trabalhando juntos. O que eu tenho que saber, eu, operador do direito, ou o juiz, tanto faz, o que eu tenho que saber é o seguinte: em algum momento, vocês trabalharam juntos? Sim, sim, beleza. Aí eu passo a analisar os outros requisitos, tá? Então, no momento da ação de equiparação salarial, pouco importa se vocês estão juntos ou não, tá? E existem 2 fatos impeditivos para a ação de equiparação salarial, que é o quadro de carreira, se a empresa tem plano de cargos e salários, onde a promoção vai se alternar ora por antiguidade e ora por merecimento, não há que se falar em equiparação, e também na hipótese de empregado readaptado. O empregado readaptado, ele não serve como paradigma, como modelo para uma ação de equiparação salarial, tá? Vamos então para resolver nossa questão para fechar isso aí. Que a questão nos pede? Vamos lá. Celso, então, trabalha para
um empregador e Maria para o outro, não esqueça. Letra A. Celso poderá requerer o mesmo salário que Maria, pois na hipótese pode-se falar em empregador único? Peraí, vem cá rapidinho. Empregador único é lá para o grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º, aqui não. B. Impossível equiparação salarial, mas se outro direito for violado, a empresa tomadora de serviço terá responsabilidade solidária. Não, porque terceirização não tem essa responsabilidade solidária aqui não. C. Viável equiparação, desde que Maria e Celso trabalhem no mínimo 2 anos nas instalações do tomador de serviços. Nem tem esse requisito. D. Não será possível equiparação salarial entre Maria e Celso, porque os respectivos empregadores são diferentes. Confirmando o gabarito, pode vir comigo, D de dado. Cada um tem o seu empregador, então não fechou esse requisito, não há que se falar em equiparação salarial. Ok? Foi só para animar, hein? Tem muita coisa, é mega revisão, o máximo de assuntos para você gabaritar essa prova e já pensar na segunda fase. Não desiste de mim e não rejeite nenhuma informação, porque você vai conseguir. Estou te esperando no próximo bloco.